Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos aprender a como criar um semáforo utilizando apenas CSS, HTML e JavaScript, certo? É um projeto bem simples, a intenção aqui é só dar uma introdução que vocês comecem a utilizar já um pouco do conceito do DOM e como manipular os elementos HTML através do JavaScript. Aqui nesse projeto, eu criei os 3 faróis, e cada um dos botões consegue tanto ligar quanto desligar, respectivamente, conforme as suas cores, certo? Então, basicamente, esse é o projeto que a gente vai estar vendo e eu vou explicar aqui para vocês. Bom, de início, a gente vai criar o nosso index.html. Vamos criar aqui o nosso arquivo base. O Visual Studio Code já dá essa ajuda para a gente. Vou colocar aqui o title, semáforo. Gosto sempre de mudar aqui a língua, apesar que não vai afetar tanto nesse projeto, mas gosto sempre de deixar no português certinho. Vou fechar aqui por enquanto. Aqui no início, a gente vai criar uma div. Nós vamos colocar uma classe container. E dentro dela, nós vamos ter mais duas divs. Uma com a classe semáforo, que é onde vai ficar os faróis. E outra, logo abaixo, com a classe botões, que é onde vão ficar os nossos botões, certo? Então aqui também eu vou utilizar também de divs para criar cada farol. Div classe, aqui na verdade eu vou colocar id farol vermelho. Vou colocar aqui o id, depois vou utilizar a classe, mas eu volto para lá depois. Vai ficar mais simples da gente pegar lá no script. Farol amarelo e farol verde. E aqui os botões da mesma forma. Vou colocar aqui um botão. Classe não, id btn vermelho, btn amarelo e btn verde. Aqui de texto eu vou colocar nos 3 ligar, mas vocês ficam à vontade para colocar o texto que vocês preferirem, tá certo? Bom, aqui nós já temos a nossa base HTML, o nosso container que envelopa todos, uma div que envelopa os faróis e uma que envelopa os botões, certo? Agora nós vamos começar já a nossa estilização. Vou criar aqui um arquivo style.css. De início vamos colocar nosso reset com o margem 0 e o padding 0. E agora vamos estilizar o nosso container com o width de 100 VW, que é 100% da tela, um height de 100 VH, 100% da tela. Vamos colocar um display flex. Vamos colocar também um align items center e um justify content de center, para que os elementos fiquem centralizados na tela. Aqui até o momento não vai ainda aparecer nada na tela a não ser os botões, certo? Eu vou até rodar aqui para a gente ver. Porque aqui na nossa div nós não temos nenhum elemento, ó, só os botões. Aqui nas nossas divs dos faróis nós não temos nenhum elemento interno, então ele naturalmente não vai exibir nada. Então aqui a gente vai precisar agora, eu vou antes disso só estilizar essa primeira classe, que é a que vai envelopar os faróis, certo? Aqui colocar semáforo. Vamos colocar um width de 250 pixels, foi o que eu utilizei aqui no projeto. Um height de 100%, ou seja, 100% do que tem disponível. Um display flex, um flex direction column. Porque vamos ser os 3 faróis. Então aqui, quando eu coloco o display flex, eles iriam ficar alinhados horizontalmente. Com o flex direction column, agora eles vão ficar verticalmente e aí vai dar aquele efeito de um farol, um abaixo do outro, certo? Aqui eu vou colocar o justify content
space evenly, que é esse daqui, e o align items center. Esse space evenly ele vai deixar um espaço em tamanhos iguais entre cada elemento e também as bordas, certo? Aqui ainda não vai ter nada e agora sim, de fato, a gente vai estilizar os nossos faróis. Para isso, eu vou colocar uma classe em cada um aqui e eu chamei de luz. Vou chamar de luz. Em cada um deles vai ter. E aqui eu vou deixar esse ID. Opa, até coloquei errado, foi no botão. Esse aqui, ó. Em cada farol desse daqui. A classe vai ficar responsável pela estilização e o ID a gente vai utilizar apenas para os métodos getters lá do JavaScript para poder fazer a manipulação deles. Então aqui com a nossa classe luz, eu vou colocar como nossas divs não tem nenhum conteúdo, a gente tem que colocar um content vazio aqui para poder a estilização ser aplicada, certo? Colocar aqui um width de 70%. Um height. Esse height, a gente vai utilizar uma propriedade do CSS chamada calc. Por que eu vou estar utilizando ela? Porque eu tenho. O height eu quero usar 100%. Certo? Só que o que acontece? A gente tem 3 faróis. E a gente tem também o espaço dos botões. Então eu quero dividir. Aqui vai dizer respeito a cada um dos elementos. Então eu vou querer dividir esse 100% que a gente tem em 4. Por que o 4? É o que eu expliquei. Nós temos 3 faróis e o espaço do botão. Então, eu dividindo 100% por 4, cada farol vai pegar uma parcela igualmente aos outros 2 faróis e também vai deixar um espaço igual para ser colocado os botões. Por isso que eu vou dividir aqui os 100% por 4, certo? Vou colocar um border radius de 50% para dar aquele efeito arredondado. Vou colocar agora também um background color. Aqui eu escolhi o RGB 39. Acho que era só apertar assim, mas enfim. Tirar aqui 39. Essa foi a cor que eu escolhi para o projeto. Vamos ver aqui como ficou. Até o momento ainda não apareceu. Pronto, aqui já fizemos nossas utilizações do nosso elemento da luz. E agora vamos importar aqui, que eu havia acabado esquecendo, o nosso CSS. Link CSS, style.css. E aqui já vamos ter já os nossos 3 faróis e os 3 botões, certo? Vamos agora estilizar essa div de botões. Vamos colocar aqui classe botões, um width de 100%, display flex, justify content de space between e um align items center. Vamos ver como ficou aqui. Pronto, eu só vou colocar essa classe dos botões para ficar a mesma estilização aqui do semáforo. Aqui, na verdade, essa classe vai ficar aqui dentro. Pronto, agora sim. Ele vai ficar certinho. Pronto. E aqui essa do semáforo foi onde eu coloquei o meu Flex Direction Column, Space Content, Justify Content Space Evenly e Align Item Center. Pronto, feito isso, agora vamos aplicar só mais alguma estilização aqui nesse botão e depois vamos começar já a fazer a dinamicidade e criar as funções de ligar os faróis. Vamos aqui, vamos criar por último. Coloquei aqui, não coloquei aqui. Vamos colocar aqui uma classe em cada um deles de botão. Vou colocar aqui classe, botão, classe, botão. Beleza. Vamos colocar aqui agora a estilização. Botão, border, none,
Border none, para poder tirar essa bordazinha preta aqui, que eu não quero borda, certo? Vamos colocar um padding de 0.5 em e 1.2 em. Vamos colocar um border radius de 10 pixels para dar uma estilização um pouco arredondada nas bordas. E o cursor pointer, para poder, quando o mouse passar, ele mudar o cursor do mouse. Pronto. Feito isto, já temos aqui o botão um pouco mais estilizado. Vamos colocar agora só as nossas cores. Aqui eu vou optar por colocar as cores, elas um pouco mais para cima, que elas vão ser globais. Eu vou colocar aqui, por exemplo, essa cor a cor que nós vamos colocar, tanto vai servir para os botões, como vai servir também para os faróis. Então vou colocar aqui cor traço vermelha, background color red, cor amarela, background color yellow, cor verde, background color green. Feito isso, aqui no nosso botão nós podemos colocar mais uma classe, com o primeiro sendo cor vermelha, o segundo cor amarela e o terceiro cor traço verde. Aqui, ó, note que já temos a estilização nos nossos botões. Ele só não tem nenhum tipo de função ainda. Então agora sim, nós vamos começar o nosso arquivo JavaScript. Vamos colocar ele aqui embaixo, por último aqui no body. Script. Eu vou fazer ele interno mesmo, não vou fazer externo, para também ficar mais fácil a visualização e também quando fica lá no GitHub fica todo num arquivo só, fica mais fácil também você estar consultando. Eu vou deixar o link do repositório aqui embaixo na descrição do vídeo também, tá bom? Então, de início, vamos pegar cada um desses faróis para que nós possamos aplicar cor neles. Então, vamos colocar aqui var farol, escrever direito, farol vermelho. Vamos usar o document.getElementById e vamos usar a ID dele aqui. Ó. Abre e fecha parênteses, coloca dentro de aspas. Pronto, aqui nós já temos o nosso primeiro elemento. Eu vou repetir aqui e vamos colocar farol amarelo. Só não coloquei o nome certo. Amarelo e farol verde. Aqui da mesma forma, vamos mudar a classe conforme está aqui. Farol amarelo e farol verde. Pronto, agora nós já pegamos os nossos 3 faróis, já podemos aplicar o comportamento de ligar as luzes, certo? Vamos pegar também os botões, vamos utilizar o mesmo nome das classes, também vou colocar aqui, btn vermelho vai ser igual a document.getElementById, btn vermelho, da mesma forma o botão amarelo e o botão verde, certo? Agora sim, vamos aplicar, vamos usar o Event Listener, que ele é uma função que fica escutando se ocorre determinado evento, que a gente vai colocar aqui, e quando esse evento ocorre, ele gera a função que está interna aqui dele. Vou explicar aqui para vocês como é que a gente vai fazer. A gente vai colocar o Event Listener no botão, porque ele tem que escutar aqui e aqui a gente vai colocar o evento de clique, ou seja, ele vai ficar escutando toda vez que esse botão for clicado, ele vai fazer certa função, certo? Então vamos colocar aqui, por exemplo, btn vermelho ponto add event listener. Qual é o evento que ele vai escutar? O evento de clique. E beleza, e quando for clicado nesse botão, ele vai fazer essa função que vai ficar aqui dentro, certo? Aqui, eu vou colocar o nome da função aqui para não ficar sem nome. Ligar farol, só para não ficar sem seu nome. E aqui é o seguinte, quando clica em um botão, nós vamos adicionar a cor no botão que precisa ser, no farol que precisa ser ligado,
E nos outros nós vamos remover a cor para, se caso o outro tenha uma cor, já não ficar dois faróis ligados ao mesmo tempo, tá certo? Que não é o comportamento correto. Então vamos colocar aqui farol vermelho, ponto class list. Essa função class list, ela consegue manipular todas as classes que estão no nosso elemento HTML, tanto as que já estão lá, que no caso do nosso farol vermelho é o Luiz, como a gente pode tanto tirar também novas classes, quer dizer, pode adicionar novas classes, como tirar essas classes que a gente adicionou, ou também as classes que já estão lá. No caso aqui, a gente vai adicionar, a gente poderia usar aqui o add, e aqui colocar cor traço vermelha, que aí ele vai adicionar essa classe cor vermelha, e ele vai dar o background color heading. Olha como é simples. Pronto, aqui pessoal, nós vamos precisar fazer uma pequena correção. Note que a gente colocou o farol vermelho, classe lista DD, ele vai adicionar a cor, classe cor vermelha. E aí, quando a gente clicar aqui, ele deveria ligar o nosso farol. Só que nós temos um pequeno problema. Aqui eu já vou explicar para vocês. É até bom que esses problemas ocorram, que a gente também já vai vendo algumas coisas que podem acontecer na vida real. E a gente já vai também aprendendo aqui junto, tá certo? Aqui eu coloquei as cores, cor vermelha, amarela e verde, acima do que a nossa cor da nossa luz. Então essa daqui, na hierarquia, ela vem depois. Então por isso que ele nunca vai ser adicionado, por conta que essa cor aqui está sobrescrevendo as cores que estão aqui em cima. Então a gente vai tirar daqui e vai colocar aqui embaixo. E agora sim ele vai funcionar, tá certo? Vocês fazem apenas essa correção aí. Então aqui já adicionamos no farol vermelho, classe lista add. Então quando nós clicarmos no botão vermelho, ele vai adicionar essa cor vermelha aqui no farol vermelho, tá certo? Então vamos testar aqui, ó. Agora sim, quando clicamos no botão, ele adiciona aqui a luz vermelha. Só que note que se nós clicarmos, ele vai adicionar, eu vou até recarregar aqui, ó. Ele vai adicionar e ele não apaga mais. Então não vamos usar esse add, vamos usar o toggle. Esse toggle aqui, ele tem um processo tanto para adicionar como para remover. Ele compõe os dois processos. Então, se você clica uma vez, ele adiciona. Se você clica uma segunda vez, ele remove. Tá certo? Então, é ele que a gente vai estar utilizando. Aqui, a gente vai colocar também, vai copiar aqui, só que nós vamos colocar um remove na cor amarela do botão do farol, no caso amarelo, e no farol verde nós vamos também dar um remove da cor verde. Por que vamos colocar aqui dentro? Porque quando a gente clicar aqui no vamos supor que esse amarelo esteja ligado. Quando a gente clicar aqui no vermelho, esse amarelo tem que ser retirado e o vermelho tem que aparecer. Não pode ficar os dois juntos. Por isso que a gente sempre tem que prever que quando for clicado no botão independente da cor, as outras duas têm que ser removidas para que garanta que em nenhum momento vai ocorrer de duas cores se ligarem ao mesmo tempo, tá certo? Vamos criar agora o do amarelo, btn amarelo, ponto add event listener. O evento, mais uma vez, vai ser o de clique. A função vai ser igual, a gente criou a linha de cima, vai ser a função ligar farol. Abre e fecha parênteses, abre chaves, farol amarelo, ponto toggle. E aí, opa, errei aqui. Farol amarelo, ponto classe list, ponto toggle, agora sim, que é para poder adicionar dentro das classes. E vamos colocar aqui cor traço amarela. Eu vou até aproveitar aqui, eu vou colocar aqui dentro essa palavrinha aqui, chave, chamada debugger. Essa palavra debug, para que ela serve? Se você abrir a ferramenta do desenvolvedor, do navegador, quando essa função for ser executada, ela vai dar uma pausa exatamente nesse ponto e aí vamos poder ver o que está acontecendo aqui no momento. E eu vou mostrar para vocês essa questão da adição da classe dinamicamente na prática. Ó, a gente vai aqui, ó, clica com o botão direito, vem em inspecionar, certo? Vai abrir essa telinha aqui, ó. Vamos clicar aqui no botão amarelo, ligar. Ó, ele vai parar, ele parou no caso nesse exato ponto aqui, ó.
E vamos vir aqui, ó, farol amarelo. Pode observar que aqui tem todas as propriedades que tem nesse botão, nesse farol, na verdade, que é a nossa div farol amarelo. E vamos scrollar aqui um pouquinho, vai ter aqui, ó, classe list. Observe que só tem um, que é o luz, ó, length 1, está na posição 0, o luz. Quando a gente, eu vou apertar aqui F10 ele vai passar linha a linha. F10 mais uma vez. Vamos voltar aqui em farol amarelo. Vamos vir ver aqui, ó. Classe list. Vamos observar que o length agora é 2, ó. Temos na posição 0, o luz e na posição 1, cor amarela, certo? Olha como é interessante. O JavaScript ele adiciona dinamicamente, através da manipulação do DOM, a nossa classe cor amarela, que lá no nosso CSS nós colocamos a nossa estilização para dar esse efeito de cor amarela. Olha que legal isso. Certo? Então aqui estou demonstrando na prática como que por baixo dos panos o JavaScript faz isso para a gente. Certo? Aqui eu vou repetir aqui para não perder muito tempo no vídeo. Em vez de toggle vou botar remove e aqui o verde da mesma forma, tá certo? Vamos vir aqui e vamos colocar um remove verde, tá? Um remove. E aqui o verde vamos fazer a mesma coisa, eu vou até copiar aqui para não ficar muito extenso o vídeo. btn verde. Aqui clique, vai ser a função, ligar farol, o evento na verdade, aqui o amarelo vai ser remove, vamos colocar ele para baixo e o verde vamos colocar para cima e ele vai ser o toggle, tá certo? Aqui é o código base para que vocês possam tomar como referência, eu vou colocar no GitHub, vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link, tá certo? Então aqui finalizamos o nosso projeto, temos a função de ligar cada farol e se clicarmos em outro, ó, por isso que é importante aquele remove dentro da função de ligar o farol, porque se clicarmos em um outro farol, ele automaticamente já remove os dos outros, senão ia ocorrer o risco de dois ou mais, ou os três, por exemplo, ficar ligados ao mesmo tempo, tá certo? Então, esse foi o projeto, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários dúvidas, caso tenha, tá certo? Eu vou sempre estar de olho. E até o próximo vídeo.